Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, gente, na aula de hoje a gente tem um assunto bem interessante, muito bacana, tá? Então eu espero que vocês fiquem aí bem sentadinho em casa, prestando atenção e com o caderno na mão para fazer suas anotações. O tema de hoje é Martinho Lutero e suas teses. A gente vai entender como era o pensamento desse camarada, né? Ele que foi responsável por trazer, por fazer, por, vamos dizer assim, elaborar a reforma protestante. Aí se você me pergunta assim, professor, reforma protestante, como assim se ele era católico? Muita calma nessa hora, a gente vai entender os mínimos detalhes aqui, tá bom? Esse assunto talvez você possa ter até estudado, né? Mas se estudou, não tem problema, vamos reforçar e fixar na mente. Porque eu vou trazer em específico justamente essa questão aqui do Martinho Lutero mesmo. O que é que ele pensava sobre essa questão das indulgências? Indulgência é uma coisa que a gente vai falar bastante aqui nos nossos slides no assunto de hoje. Então, pega a caneta, pega o caderno e começa as anotações, que a aula vai ser show, beleza? Vamos lá! O primeiro slide aqui que eu trouxe para vocês é justamente falando sobre ele, Martinho Lutero. Olha aqui o slide. Então, Martinho Lutero, né? Ele que é aí vai nascer justamente, é da Alemanha, para quem não sabe, então alemão, ele é alemão, tudo bem, tá? E ele nasce na cidade de Eisleben, ou Eisleben, é alemão, gente, peraí, né? Então, 10 de novembro de 1483, tá? Então, na verdade, o que é que acontece? Ele foi um monge agustiniano e professor de teologia germânico, que se tornou-se uma das figuras centrais da reforma protestante. Levantou-se veementemente, olha só, presta atenção aí nessa palavra, contra diversos dogmas do catolicismo romano, contestando, sobretudo, as doutrinas de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo o comércio das indulgências. Volta para cá e chegou no ponto que eu quero chamar bastante atenção de vocês. Gente, o Martinho Lutero, ele era encasquetado com esse negócio das indulgências. Ele não concordava de jeito nenhum. E esse foi um dos motivos do choque dele. O bicho ficava, olha, arretado, viu? Porque ele olhava assim e dizia, oxe, negócio de indulgência, o cara peca, pinta e borda, vai lá, compra uma indulgência ou compra uma relíquia, né? Paga um valor muito alto e eu está salvo, que negócio é esse? Então, a gente vai falar muito sobre isso, tá bom? Então, Martinho Lutero, ele bateu de frente e disse, não é assim não, esse negócio está meio errado, tá bom? Então, vamos lá para o próximo slide e a gente vai entender um pouco mais. Olha cá. Vamos aqui. Lutero, ele propôs, com base em sua interpretação das Sagradas Escrituras, especialmente da Epístola de Paulo aos Romanos, que a salvação não poderia ser alcançada pelas boas obras ou por quaisquer mérito humano, mas tão somente pela fé em Cristo, único Salvador dos homens, sendo gratuitamente oferecida por Deus aos homens. Sua teologia desafiou a infalibilidade papal em termos doutrinários, pois defendia que apenas as Escrituras seria a fonte confiável de conhecimento da verdade revelada por Deus. Volta pra cá. Gente, vocês estão vendo aí o choque? Ele disse, ei rapaz, não é assim não, que funciona não, viu? Chegou lá assim nos grandões da igreja e disse, que negócio é esse? Para ser salvo aqui tem que ser com base na escritura, no ensinamento de Deus, na Bíblia. Que lá está dizendo é assim, assim. Não é esse negocinho de você chegou, pagou, salvou, não. Está errado. Então ele fez um estudo, fez uma análise, provou com A mais B. Por que A mais B? Porque ele era teólogo, ele era estudante, ele era professor. Era um camarada que realmente buscava o conhecimento. E ele começou a observar que esse negócio estava errado. Esse negócio está... não está certo. Então ele começou a falar, não é assim, é dessa forma. O ser humano, o homem, ele não vai ser salvo só porque ele paga uma indulgência
ou faz uma caridade paga, vamos dizer assim, com interesse. Não é dessa forma que funciona. E nisso, como ele era dentro da igreja, né, ele fazia parte da igreja romana naquela época, então vamos dizer que ele tinha uma certa, vamos dizer assim, uma certa confiança, ou podia andar livre dentro dos corredores das igrejas, porque ele chegava até determinados cardeais, né, até determinados padres, a ser bispo, e falava, olha, assim, assim e tal, não funciona dessa forma. Então ele tinha, vamos dizer assim, essa abertura, né, para chegar e falar. Só que a gente vai observar que essa abertura com o tempo ela vai começar a se estreitar. Se estreitar porque o pessoal não vai gostar muito dessas ideias, né? Vamos aqui observar o próximo slide. Corta para cá. Além de suas atividades como professor, Martinho Lutero ainda colaborava como pregador e confessor na igreja de Santa Maria. Santa Maria, isso mesmo. Então, o que é que acontece? Foi durante esse período que o jovem sacerdote se deu conta dos problemas ao oferecimento das indulgências aos fiéis. O Papa havia concedido uma indulgência plenária para quem doasse quaisquer quantia para a reforma da Basílica de São Pedro. O frade Johann Tetzel, ele foi recrutado para viajar através dos territórios, né, para fazer essa cobrança, vamos dizer assim. Então é o seguinte, para esse território episcopal do arcebispo Alberto de Mangusta. Mas sua campanha, né, que ele foi responsável para fazer essa campanha, logo tomou uma linha de uma venda, pois este frade, posteriormente, punido por isso, dizia que assim que uma moeda tilintar no cofre, tilintar justamente, no cofre, uma alma saía do purgatório. Aí Lutero, olha só, observa aqui o slide, presta atenção, foca aqui. Lutero viu este tráfico de indulgência, olha só a palavra que interessante, viu este tráfico de indulgências como um abuso que poderia confundir as pessoas e levá-las a desconfiar apenas nas indulgências, deixando de lado a confissão e o arrependimento verdadeiro. Volta para cá, pessoal, que agora vai chegar a hora da discussão. Gente, tem alguns pontos aí nesse slide que é muito interessante a gente discutir. Olha aqui, começa a anotar, então não perde esse foco, hein? Olha só o que acontece. Martinho Lutero, em um determinado tempo, estava dando aula, ministrando aula, né? Dentro de uma igreja, eu não lembro muito bem, acho que era na Alemanha, não lembro muito bem o nome da igreja em si, ou a cidade, mas era a igreja de Santa Maria. A igreja de Santa Maria. Então, ele estava observando que estava um movimento meio estranho ali dentro. Ele dando aula ali, ministrando as suas palavras, e um movimento meio estranho. E daí ele começa a observar que estava acontecendo muita zoada, um barulho, um corre-corre, em relação a essa questão do pecado, se livrar do pecado, né? E aí o que foi que aconteceu? Nesse mesmo período, é lançado, vamos dizer assim, uma proposta para se construir a Basílica Basílica de São Pedro. E o que é que acontece? O camarada chega assim e diz, olha, ele vai nomear outro arcebispo, né, outro padre, outro líder religioso, para fazer a busca pela cidade ou ali pelo vale, né? Essa região que era uma região episcopal ali do arcebispo. Então ele vai ali naquela região e só você vai ficar responsável por fazer uma arrecadação aí de uma quantia do pessoal que quer doar. O pessoal quer doar para a construção da Basílica de São Pedro. Tudo bem. Só que esse camarada começa a fazer essa viagem, né, esse trabalho de, vamos dizer assim, arrecadação, só que do meio para o final não é mais arrecadação, começa a ser uma venda. E nisso o Lutero sabe dessa história. Quando o Lutero está sabendo dessa história, o negócio dá muito errado. Eles, não, realmente aí é o fim da picada, não existe um negócio desse. Onde já se viu, ele recebeu a ordem aqui de fazer uma arrecadação, não foi de fazer venda, não foi de fazer troca, não. E aí, mais uma vez, veio um choque, né? Martinho Lutero, não, esse negócio está errado. Né? Está errado, não é assim que funciona, não. Onde já se viu.
Isso aí não é uma coisa certa. Isso aí já é, na verdade, é um tráfico. Ele usa essas palavras. Aí vocês observam que esse trecho, ele usa essa palavra aí. Tráfico de indulgências. Aí vocês, professor, como assim tráfico de indulgência? Vou explicar bem direitinho. Fica tranquilo, fica aí que a gente vai ver detalhe por detalhe. Né? Então, Lutero já estava inflamando já com essa história de indulgência. O camarada pagava lá, era tomada lá cá e tudo mais. E vocês observaram que no slide ele fala o seguinte: cada moedinha que caía no cofre era uma alma que saía do purgatório. Olha só o marketing lá do camarada para arrecadar esse dinheiro. O pessoal ficava tudo doido. Rapaz, eu vou depositar uma moeda, não, vou depositar 10. Vou dar 10 moedas a ele. Vai que eu me livre aí dos meus pecados. Eu já tenho tanto. Então, uma só não dá não, tem que ser umas 10. Aí tem gente que dava 10 moedas, 5, 20, dava um saquinho, um punhado de moeda. Então o negócio tava ficando feio, tá? Vamos aí para as próximos slides. Olha só. Com isso, o que é que acontece? Corta aqui para esse slide aqui. Vamos observar aqui. Com isso ele vai criar suas teses. E o que são as suas teses? Eu separei aqui duas teses dele, né? A tese do 5 ao 7, ela fala o seguinte: então afirma que o Papa só possui o direito de libertar as pessoas de punições que ele mesmo impôs por decisões próprias ou dos canones, e não da culpa do pecado. Olha a outra tese dele, que vai de 41 a 47. Lutero critica as indulgências, com base que estas encorajam as obras da misericórdia por aqueles que as compram. Aqui eles começam a utilizar a frase: deve-se ensinar aos cristãos que, para indicar como ele acha que as pessoas devem ser instruídas sobre o valor das indulgências, ela deve ser ensinada que dar aos pobres é incomparavelmente mais importante do que comprar indulgências, já que a compra de uma indulgência, sem dar nada ao pobre, provoca a ira de Deus. E fazer boas obras torna-se uma pessoa melhor, enquanto comprar a indulgência não provoca este efeito. Vou explicar para vocês. Vamos aqui para o final. Foca aqui. As teses foram escritas como proposições a serem discutidas em uma disputa acadêmica formal, embora não haja evidências que tal evento tenha ocorrido. Volta para cá. Então, olha só, gente, observa aí. Então, Lutero já frustrado, indignado com aquela situação toda, dessa questão da venda de indulgência, cria essas teses. E essas teses, justamente como a gente viu aí no final do slide, que ele justamente criou essas teses para ter um debate, uma discussão, a ideia dele, né? Pelo menos aí o texto, o slide dele traz isso. Ele queria que fosse discutido para reaver essa situação toda, porque do jeito que estava, não podia continuar. Então ele cria essas teses, e essas teses ele vai fixar aí, né, em um lugar público, para todo mundo ver, como se fosse um chamamento público para todo mundo ver e quem pudesse participar para se discutir, porque da forma que estava não poderia continuar. E uma dessas teses ele fala, gente, que nada adianta você fazer uma coisa por interesse, foi o que eu falei no começo. Então você faz uma doação, eu vou fazer uma doação de, vamos lá, vamos para os dias de hoje, vamos lá, trazer a realidade dos dias de hoje. Eu vou fazer uma doação de 10 cestas básicas. Eu estou me sentindo tão mal, fui pecado, eu fiz uma coisa muito ruim, não foi legal. Mas já no intuito de, vou fazer isso, eu vou me salvar, né? Eu vou ficar bem na fita e tudo mais, tanto para aquelas pessoas que eu estou doando essa cesta básica, quanto para Deus. Não é dessa forma que funciona. Você tem que praticar o bem sem olhar a quem. É uma frase clichê, mas que vale desde sempre. Então, Martinho Lutero falava que você está comprando indulgência, pagando indulgência para se livrar do pecado, né, não ia resolver nada. E o pecado, ele, só quem pode nos libertar do pecado é Deus, o Senhor. Então o Papa, ele falava que o Papa não tinha o poder, o Papa ou os líderes da então religião, não tinha esse poder de estar
livrando ninguém do pecado, não. A não ser que fosse uma coisa colocada por ele. Então, uma penitência, né? Então, você aí vai pagar uma penitência. Porque você fez assim, assim, tudo bem. É uma coisa ali, vamos dizer, dali do momento. Mas uma coisa muito grave, não tinha como ele livrar. Ele falava que os líderes da igreja, os membros da igreja, não tinham esse poder. O pecado só era livrado por Deus. Então, isso aí deu muito problema. Isso deu muito choque, né? Naquela época. Por isso que ele criou essas teses para fazer essa discussão, mas ela foi muito mal interpretada, gerou um boom muito grande e no final da história a gente vai observar, se você quiser pesquisar ainda mais sobre esse assunto, a gente observa que ele vai ser perseguido, vai sofrer bastante, muito, muito, muito. Vai sair da sua cidade, vai para outros lugares, onde ele vai ser acolhido também, mas ele vai sofrer fortes perseguições, vão tentar assassinar ele, então o camarada vai sofrer bastante, né? Então, aí vocês me perguntam, tá, professor, mas só existiu um Martinho Lutero nesse mundo aí de chegar assim e dizer, ó, não tá errado, foi só ele? Não, existiam outros personagens também da história. Então, eu preparei um slide aqui também para vocês observarem. Então, corta para cá, vamos aqui observar o slide. Observa bem nas imagens, tem duas imagens aqui. Então, essa primeira imagem, a mais escura, vamos dizer assim, temos aí a presença do João Calvino. João Calvino também, né? Para muitos historiadores, olha só que interessante. João Calvino, para muitos historiadores, terá sido para o povo de língua francesa aquilo que Lutero foi para o povo de língua alemã. Então, João Calvino, vamos dizer assim, foi um líder do dizer assim, ó, tá errado. Mas ele foi líder em qual lugar? Na França. Então ele assumiu essa frente, assumiu essa liderança com base justamente naquilo que ele aprendeu, ouviu, ou escutou a falar do nosso querido Martinho Lutero, né? Então lá na França ele tomou essa frente aí. E outro caso bem interessante de quebra com a igreja romana, temos aí ao lado o camarada aqui, ó, o rei Henrique VIII. Henrique VIII, observa bem a imagem dele aí. Só que Henrique VIII foi diferente, ele não era professor, ele não era monge, não era teólogo, ele era rei. E o que foi que aconteceu aí? Olha só, na Inglaterra ocorreu a partir da iniciativa de um rei e não de um teólogo crítico às doutrinas e práticas do clero católico. O motivo que levou o soberano inglês Henrique VIII a se desligar da igreja de Roma foi não aceitar o seu pedido de divórcio enviado para o Papa Clemente VI. Volta para cá. Então, gente, temos aí esse caso, não foi um dos outros, mas quando a gente vai pesquisar, a gente vai ver vários outros, que o Henrique, ele era casado com sua esposa, mas queria se divorciar para se casar com outra, com Ana Bolena. Então, ele mandou uma carta para o Papa Clemente VI. Olha, eu quero me separar, não está dando mais certo no Natal, tal. E o Papa disse, não, não e não. Aí ele ficou pé da vida, meu filho. Ele disse, rapaz, o que eu vou fazer? Porque naquela época não podia se separar. Não tinha essa questão de divórcio para quem era católico, né? Não nesse contexto aí, não nesse momento. Pelo menos ele quis se separar e não pôde se separar. Aí, rapaz, não tem outra não, a não ser eu quebrar com a igreja, quebrar com eles e fundar minha própria religião aqui. E foi isso que ele fez praticamente, né? Então, quebrou assim com a igreja romana e para se casar com a outra, vamos dizer assim. Ok, pessoal? Então, isso foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom estar aqui com vocês, tá? Se vocês quiserem se aprofundar ainda mais no assunto, pode pesquisar na internet. Tem um site, um canal na internet, se chama Brasil Escola. Esse canal é top. Essa turma é show que faz esse site. Então, dá uma pesquisada lá na internet, no YouTube, tá? Quiser me procurar nas redes sociais, pode procurar também Felipe14_07. Gratidão, tudo de bom. Tchau, 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 tchau e até a próxima.